Isso aí, Bom, pessoal. 19h30, pontualmente. Pessoal, em respeito a vocês que já estão aqui, né? E cumprindo horários, 19h30, nós vamos começar essa live, eu e a Juliana. E aí, por que que surgiu, né? A gente resolveu fazer isso. Esse assunto, metodologias ativas, embora esteja muito falado, né, Ju, principalmente nas instituições de ensino, nessa parte aí de formação de professores, né? Mas na área corporativa também pode ser muito aplicada. Eu costumo usar nos projetos de educação corporativa que eu implemento, eu uso muita metodologia ativa. E apesar de ser um termo que está sendo muito falado, né, muito comentado, muito divulgado, muito, né, capacitado, né, mas é um tema que já as metodologias ativas já existem há um bom tempo, né? E essa semana a Juliana teve aí, eu tive o prazer de ter a Juliana agora como parceira no meu blog, é a Em Pauta, e ela produziu um vídeo muito legal, direto, objetivo, didático, explicando o que são metodologias ativas, tá? E nesse vídeo, né, ela começa falando que metodologias ativas é colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, né? E aí, quando a gente, né, analisa bem, né, o aluno como centro, né, do processo de ensino-aprendizagem, hoje a gente observa que esse processo de aprendizagem nosso, né, que todos nós aqui somos alunos em algum momento, que a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Então a gente está, de certa forma, sendo ativo nessa busca por conhecimento. E aí hoje esse conceito, né, de aprendizado, de processo de ensino e de aprendizado, ele extrapola aí o ambiente acadêmico, o ambiente escolar, né? Porque a gente hoje vive uma época do que a gente chama de lifelong learning, né? O aprendizado contínuo. E por isso que o que a gente vai falar hoje, a Ju principalmente, vai trazer contribuir muito com a experiência dela. As metodologias ativas, elas extrapolam, né, o ambiente escolar e vai também sendo muito bem aplicado onde tem educação, de forma geral, né? Seja no ambiente corporativo, com treinamentos, né, de colaboradores, seja, né, eu falo que eu aplico metodologia ativa até dentro de casa, né, nos meus relacionamentos aqui com meu marido, com os meus enteados, vamos todo mundo com a mão na massa aqui, entendeu? E Isso vamos aí. fazer. E Ju, como é, assim, você falou que o aluno está no centro do processo de aprendizagem, e você falou uma frase que eu achei o máximo, né? Que você fala bem, se eu estou com a colinha aqui. O aluno ele vai tomando posse de um conhecimento que para ele tem significado. E aí eu vibrei quando eu vi essa frase, porque vai muito ao encontro do aprendizado de adulto, né? Dentro de uma organização, por exemplo, o colaborador ele vai buscar aquilo que interessa a ele, aquilo que vai fazer ele crescer de alguma forma, né? Ou lucrar, né? Se isso vai aumentar o meu salário, então eu vou lá e vou aprender e vou estudar. Que é o que a gente chama de andragogia, né? Que é o aprendizado de adultos. E eu É, achei isso muito interessante. Então, fala um pouco mais disso, né? Da metodologia ativa e o quanto isso beneficia, né, nós enquanto eternos aprendizes. pois é, vou começar um pouco falando sobre tempo, né? A gente tem pouco tempo para fazer muita coisa e para aprender muita coisa, tá? Se a gente pensar no ambiente corporativo, eu tenho que o tempo inteiro me reciclar. Eu preciso o tempo inteiro estar conectado com o que está acontecendo e às vezes fazer uma pós-graduação que demora um ano e meio, demorava, porque agora os programas de pós-graduação são mais reduzidos e tudo. Uhum. Você tem pós-graduação de 6 meses, 10 meses, mas tem cursos pequenos. A gente precisa entender que nessa falta de tempo e nessa necessidade de constante aprendizado, a gente precisa o tempo inteiro desse aprendizado, surge então um jeito de prender o aluno. Prender o aluno como? Ele de fato, ali fazendo. Por quê? Ninguém aguenta mais aquela aula expositiva, seja nos treinamentos corporativos. Eu lembro quando eu trabalhava na área administrativa, e eu fiquei 11 anos trabalhando em área administrativa, eram aquelas reuniões enormes, treinamentos enormes, o dia inteiro, um palestrante. Então, aquela estrutura, né, de palestra sem fim,
aquilo afastava. E aí, nesse momento de tecnologia, onde tudo é muito rápido e você está no mundo das imagens, dos vídeos o tempo todo, você precisa, de fato, de uma aula, de um encontro, de um momento em que o aprendiz, nem falo mais nem aluno nem estudante, o aprendiz, Aprendiz, ele precisa se ver participante daquilo, ele é parte do processo. O processo é construído por ele. Ele decide, por exemplo, eu preciso hoje de uma pequena certificação para determinado contexto. Por exemplo, as mídias digitais. Existem pequenas certificações em mídias digitais. E que, com as metodologias ativas, né, você pode propor atividades online, presenciais ou híbridas, né? As 3 modalidades, para que ele possa, de fato, sentir o significado da aprendizagem. É isso. É uma aprendizagem com significado. Por quê? Decorar, memorizar, aquela coisa já não... O aluno fala, para que isso? Né? Se você for na educação básica, no superior, ele fala, para que eu estou aprendendo isso? Onde é que eu vou usar isso? Essas frases que eu vi ao longo da vida, né? Para que eu vou usar isso? E aí... Onde que eu vou usar isso? E aí a gente começa a estudar esse processo cada vez mais. De uso de metodologias, de estratégias muito bem traçadas pelo professor, tá? Para a participação efetiva do aluno, para ele desenvolver o gosto por aquilo, a vontade de estar ali, de fazer, de dar vida àquilo que está motivando a ele. Né? Acho que é um pouco disso. Eu percebo que a gente acaba ressignificando, né, o conceito que a gente tem de aprendizado. Né? Porque antes era como se aprendizado fosse algo que fosse obrigatório, fosse, eu tenho que aprender isso. E agora não, a gente vê o aprendizado, a gente vai atrás daquilo que a gente quer aprender. Né? Então, o fato da gente poder fazer isso, a gente se torna ativo nesse processo. Né? E aí essas metodologias nada mais são do que abordagens para tornar esse processo de aprendizado, nessa retenção do conhecimento, digamos assim, ainda mais significativa e inspiradora. Né? Não é isso, Ju? E aí, a gente falando assim, parece que é fácil, mas é romper uma cultura, tá? Isso. Porque os próprios aprendizes, quando você entra numa sala de aula com uma metodologia em que ele está no centro do processo, ele toma um susto. Porque ele foi acostumado com o professor à frente, sempre, palestrando o tempo inteiro. Então, quando você leva para ele, essa é a sua parte, vamos botar o exemplo da sala de aula invertida. Isso você precisa fazer na sua casa, na hora que for, do jeito que você achar melhor. Se você tem um tempo de produção melhor de manhã ou um tempo de produção melhor à tarde, de madrugada, tem que ser respeitado isso também. Tempo de produção do aprendiz, né? Porque, por exemplo, eu vou fluir muito melhor de manhã ou esse horário, né? Depois das 4 horas da tarde. E aí, quando ele se vê nesse momento de que, meu Deus, eu tenho uma parte, causa estranhamento. E aí você começa a romper com a estrutura da educação básica, do ensino superior e no corporativo, né? De ter esse compromisso, que é um compromisso colaborativo. Eu tenho o meu fazer, mas eu tenho um fazer aliado e alinhado a um grupo, né? E quem é esse grupo? São meus pares, são meus colegas de trabalho, que a gente precisa resolver um problema, que a gente precisa refletir sobre um novo projeto, e aí tem vários métodos e estratégias para isso. Ou se é no ensino superior, eu estou aprendendo por problemas, né? Eu tenho agora escolas que estão, escolas de ensino superior, que estão montando os currículos todos baseados em projetos e problemas. Então, o aluno isso é importante, né? Isso é interessante, a Mirella está colocando aqui, porque assim, esse aprendizado, a gente está rompendo um modelo tradicional, que é o professor detentor de todo o conhecimento e transmissor, e o aluno apenas recebedor, o aluno passivo. Quando a gente sai desse modelo, é engraçado porque até o professor ele se torna um aprendiz, né? Porque ele tem, a gente tem um aprendizado acontecendo dos dois lados, né? Uma troca, principalmente hoje nessa era da informação, né? A informação está
o conhecimento está para quem quiser, né? Então, o aluno pode... então, até o papel do professor muda um pouco, e aí eu vou tocar no outro assunto que você falou no seu vídeo, que é o papel da curadoria, né? O professor, ele tem, em meio a esse tsunami de informações que a gente recebe, né? Hoje o aluno está em sala de aula, se o professor fala uma coisa errada, o aluno vai no Google, né? Aí, esse professor está falando besteira, na hora, entendeu? Então, como é que fica o professor com esse papel dessa curadoria, para mostrar realmente, em meio a esse tsunami informacional, o que é relevante e o que não é, não é? Fala um pouco dessa curadoria aí que você mencionou no seu vídeo. Quais são os processos hoje? Primeiro, quando você pensa numa aula, você precisa pensar no objetivo daquela aula. O que o aprendiz tem ali para a sua formação? Quando eu traço esses objetivos muito bem definidos, aí eu, como professor mediador, coloco à disposição deles objetos educacionais. Então, eu vou selecionar o vídeo, eu vou selecionar o artigo, o livro, os textos todos que ele precisa ler, e aí textos no sentido mais amplo, né, que você possa imaginar, seja uma imagem, uma fotografia, enfim. E aí, quando eu coloco isso à disposição dele, eu já fiz o primeiro passo. Por quê? O aluno que entra hoje no Google, né, para citar o Google, ele tem milhares de videoaulas, milhares de plataformas. Eles têm artigos publicados a todo momento, desde o LinkedIn, se ele vai para a plataforma da CAPES, né, que são os avaliados por pares, enfim. Ele tem esse mundo ali. E o professor, com a sua experiência acadêmica, com a sua experiência profissional, e aí estamos falando de qualquer professor, né, o professor que está em sala de aula ou em treinamento, ele precisa fazer uma espécie de filtro, um catalisador, para dizer o que é que esse aluno, neste momento, com este objetivo, precisa ver, precisa entender e precisa fazer. Porque não basta mais, por exemplo, a gente escuta isso amplamente. Os resultados no Brasil no PISA são muito ruins, mas será que essa matemática que eu selecionei é uma matemática para este aluno, neste momento, nesse contexto mundial? Porque a gente não prepara o aluno mais para o mercado local nem nacional, é o mercado global. A gente fala mercado de trabalho, a gente fala mundo do trabalho. Né? Eu acho que para resgatar uma situação do vídeo, o que acontece? Eu estou aqui, você está lá na sua casa, mas tem alguém que está assistindo a gente, talvez em outro estado, em outro país, e a gente está aqui, neste momento, colaborando para a aprendizagem. Então, nesse processo todo, de que eu não sou daqui mais com as tecnologias, nem você, né? Eu sou home office, eu trabalho home office, não importa, né? A gente conversava outro dia sobre isso. Não importa o estado do Brasil que você está. Olha lá. Não importa o lugar que você está ali trabalhando. Então, ser um curador é mapear para o aluno neste mundo, nesse contexto, sempre intencional e por objetivos, o foco que ele precisa chegar naquele momento de aprendizagem. A gente não pode perder nunca de vista os níveis de aprendizagem, né? Quem é o estudante naquele momento, naquela fase, e qual é esse nível que ele está para apreensão. Né? A Luana está dizendo aqui, os alunos não suportam a aula tradicional, e não suportam mesmo. Por quê? Porque ele vai chegar em casa, ele vai assistir o vídeo e ele vai fazer uma leitura de livro. Então, em casa, ainda ele para o professor, né? Agora não quero, bota no papel, bota aqui. Ele para. Então, se eu começar a inverter isso, eu, professor, que tenho a experiência, eu trago o aluno de novo para um outro processo, para uma outra cultura, uma outra construção, né, de educação. De educação eu acho interessante porque, assim, os métodos ativos de aprendizagem, como eu falei, eles são antigos, né? Eles não surgiram agora. Eu lembro, quando eu estava na 8ª série, por exemplo, eu tinha um professor de história que era metodologia ativa em pessoa. Toda a aula dele era assim. E naquela época, não vou dizer quando, porque né, não vem ao caso, naquela época não tinha nem internet, né? A pessoa aqui não é tão nova assim, não tinha internet, não tinha tecnologia que a gente tem hoje. Hoje, com as tecnologias, né, a educação digital, você usar metodologias ativas se tornou muito mais, não vou dizer,
parece que meio que democratizou isso, né? E favoreceu a implementação. E aí a Cláudia, inclusive, está aqui perguntando para a Juliana, aponte o exemplo do uso de tecnologia que possa favorecer uma aprendizagem significativa associada com metodologia ativa. Aí eu vou deixar a Juliana falar e depois eu complemento, porque esses exemplos tem vários, né, Ju? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem ligado à minha área, tá? A minha formação principal, eu me formei em letras português. Imagina como você dá aula de português usando metodologias ativas dentro de uma plataforma, tá? E eu sou completamente adepta a plataformas de aprendizagem, tá? E aí, isso vai também para o material de vocês, que vai ser disponibilizado algumas dicas para vocês abrirem um pouco mais e ampliar esse repertório. Olha, eu preciso que os alunos leiam, e eles não leem, né? Mas como é que eu posso fazer essa leitura de fato ter significado? Primeiro, a escolha do texto. Eu não posso mais oferecer o aluno nem além nem a quem. Eu preciso ter um diagnóstico da minha turma para saber exatamente a dosagem daquilo ali. E aí uma estratégia que você pode usar em ambientes virtuais, por exemplo, com tecnologias, é colocar caixas para ele que ele precisa se posicionar diante de um texto. Por exemplo, os meus alunos das minhas aulas, eu estou vendo os meus alunos aqui comentando, eles precisam discutir o tempo inteiro, eles precisam ver qual é o posicionamento desse texto, o que esse autor quer dizer, em que momento histórico está isso. O aluno ele precisa se envolver com o texto. E esse envolvimento parte quando eu tenho essa consciência de diagnóstico de aprendizagem, né? Que momento que eles estão. E aí, quando eu vou para a sala de aula, o texto está na plataforma, o aluno já leu, já se posicionou, porque eu estou instigando isso, eu estou colocando um vídeo para ele, eu estou colocando uma mensagem, grupo de Instagram, grupo de Telegram. Estou falando, olha, vai lá no ambiente, porque tem um texto assim. Coloco recortes de um texto provocativo. E aí entro com ele no ambiente virtual já fazendo esse trabalho, né? Essa prévia. E ele chega na sala de aula aquecido. E, de fato, Cláudia, quando eles chegam e você dá essa liberdade, eles chegam com novos textos, novos dados, novas pesquisas, porque ele se empolgou com a conversa. Ele está no ambiente virtual o tempo inteiro, está no WhatsApp, está no Telegram, está no Instagram, a gente está aqui no Instagram. Ele gira pelo meio virtual. Então, ter uma conversa virtual com o professor é a vida dele, né? Os nativos, então, digitais, eles conseguem conversar muito melhor lá nos ambientes virtuais, se você oferecer um bom texto, um bom projeto pedagógico, né? E aí, quando eu estou falando em pedagogia, eu estou falando pedagogia sempre de maneira extensa, que é o processo de aprendizagem, de ensino, ensino-aprendizagem todo. E aí é nesse processo que a gente leva de novo para a sala de aula o grande debate. Qual é o posicionamento de quem, por quê? Por que desse autor, por que daquele? Pode ser uma notícia de jornal que você vai colocar, sei lá, não sei, os professores aqui, eu estou vendo que tem professor de educação básica, pode colocar uma notícia de jornal numa sala Google e aí, a partir daquilo, fazer uma grande discussão, né, que começa lá, mas que desemboca numa sala de aula presencial, né, no outro momento. E não nessa sala presencial, carteira uma atrás da outra, não. A sala de aula presencial pode ser aula na pracinha da escola. Né? O ambiente precisa ser leve. O ambiente, claramente, é uma sala de aula tradicional, né? Isso, exatamente. A gente aqui está aprendendo. É engraçado que alguém comentou aí, eu amo plataformas de aprendizagem, eu também amo. E o que eu percebo é que as pessoas, às vezes, né, acham que a plataforma virtual necessariamente é um LMS. Né? E não, você pode... Plataforma de aprendizagem. Né? A plataforma de aprendizagem, ela pode ser um Telegram, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um canal do Telegram, né? Um grupo de WhatsApp, pode ser um grupo fechado no Facebook, e isso as empresas fazem muito também, tá? E o que eu acho que vale a pena destacar é que tudo isso que a Juliana está falando, que geralmente é abordado em sala de aula, é perfeitamente aplicável, né, e viável de se fazer também no ambiente corporativo. E aí a gente deixa aqueles treinamentos maçantes, chatos, entendeu? Mais atrativos, mais interessantes. E aí a Luana está aqui perguntando justamente isso, né? Quando não é tão atrativo assim.
Eu costumo dizer o seguinte, dentro do conceito de andragogia, né, o adulto, ele vai atrás daquilo que é interessante para ele. Quando aquilo tem um interesse por trás, tem um significado, ele vai estudar naturalmente, tá? Mas tem assuntos que, de fato, principalmente no ambiente acadêmico, né? É obrigatório, tem que dar, e como é que a gente torna esse assunto, né, atrativo e tem que trabalhar dessa forma, né? Eu acho que aí vai muito da criatividade, da gente tentar mostrar o valor daquilo para o aluno, né? Para o aprendiz, vamos chamar assim, para o aprendiz. Então, o que o aprendiz, alguma coisa ele vai ganhar, por mais que o assunto seja chato, mas se está ali, ele tem uma utilidade. Então, mostra aquela utilidade no dia a dia do aprendiz. Tá? Dentro de um ambiente corporativo, por exemplo, por que eu tenho que ver isso? Por que eu preciso? Porque mostra o real valor, né? Isso vai impactar no quê? Vai impactar no seu salário? Vai impactar na sua carreira? Vai impactar que tipo de ganho? O adulto ele precisa ver o ganho por trás daquele assunto que não é tão atrativo assim. Por menor que seja, no ambiente acadêmico, se está ali, tem um ganho. Tenta chamar a atenção do aluno para esse ganho, entendeu? Que aí você consegue, então, desenvolver a aula ou o assunto ou a abordagem ativa que vai ser feita, mostrando o valor que aquilo vai ter para o aprendiz. Justo, sua vez. Tem uma situação, Luana, que... Lu, é minha amiga, Lu. A gente trabalhou junto. Lu, tem uma situação que eu tenho aprendido a cada dia, que é o seguinte: como é que eu posso trazer isso com casos reais? Por exemplo, vou citar o campo da biologia, eu achava que mitocôndria era só um nome feio pra caramba, mitocôndria, né? Mas aí eu começo a ver hoje a importância disso. Quando eu era adolescentezinha, na escola, o professor não dava importância num caso real. Um outro exemplo que eu vou dar é física. Eu nunca aprendi física, eu era de humanas, né? Então, quando você é de humanas, você não quer nem olhar para a física. Número jamais. Não. E aí, depois de um tempo, eu tive uma batida de um carro, foi feia a batida do meu carro, empenou um lado e eu vi que aquela roda, ela gastava, o pneu, desculpa, ele gastava sempre mais do que os outros. E era um processo físico. Bem, por que eu estou falando disso? Estou falando lá da mitocôndria e estou falando aqui do meu pneu que desgastava mais. A biologia e a física vivas. Eu posso trabalhar exemplos reais? Posso, eu preciso trabalhar exemplos reais o tempo todo. E mais do que isso, eu tenho defendido há alguns anos já que a sala de aula da educação básica, ela precisa ser um projeto. O projeto pode ser só no terceiro trimestre, para usar uma linguagem de educação básica. Não é só o projeto do terceiro trimestre, do segundo trimestre, não. A sala de aula, ela precisa ser isso. O projeto o tempo inteiro. Quando você tem a aprendizagem por projetos, o aluno tem que resolver esse problema real, ele tem que discutir o estudo de caso X, ele tem que fazer aprendizagem por pares. Estou citando várias estratégias aqui, tá? Falamos sala de aula invertida, aprendizagem por pares, resolução de problemas. E aí eu tiro aquela realidade de que preciso fazer o livro de capa a capa e trago para eles o livro didático como manual para consulta, como manual para crescimento. Né? Mais case da vida, né? Muito melhor. Isso. E aí eu preciso trazer. Eu lembro de uma oficina que eu participei uma vez com um professor de química, que ele usou a urina numa passarela do Rio de Janeiro, perto do Maracanã. Juliana está aqui, a torcedora do Flamengo, foi minha aluna, e foi perto lá do Maracanã. Ele discutiu a questão da ferrugem, da corrosão, a partir daquele fato. Então, o que acontece? Eu tenho ali o aluno que gosta de futebol e que vai aprender química a partir da realidade, né? E aí, de fato, tem significado. Ele vai ver aquilo na prática. É o pneu do carro do pai dele, é o problema elétrico. Enfim... Eu vou dar... Pode terminar, que eu depois lembrei de um exemplo aqui que você falou disso, um exemplo também prático disso. É esse dia a dia,
né, que precisa fazer parte da vida do aluno. Quando a gente começa a trabalhar com o que ele vai, de fato, ver, e é o shampoo que eu vou usar, o sabonete, o tipo de sabonete que eu vou usar de acordo com o meu pé, ele vai ver a química, a física, a biologia, como esse grande projeto que ele está inserido nisso, né? E aí é o que eu falo para todos os professores: transforma a sua sala de aula no projeto, né? Isso. Não é fácil avaliar tudo das escolas, mas tenta. E é interessante porque, assim, metodologias ativas, né, acaba facilitando o desenvolvimento de soft skills, né? Porque quando eu coloco os alunos, né, os aprendizes, para fazer uma aprendizagem baseada em projeto, eu consigo desenvolver neles soft skills como tomada de decisão, pensamento crítico, colaboração, criatividade, comunicação, enfim, entendeu? Isso acaba acontecendo naturalmente, né? Quando você tem abordagens ativas de aprendizado. Eu penso que... Pode falar. Não, fala, que eu lembrei. Você citou o exemplo aí do Flamengo. Eu lembro que nessa oitava série desse professor que eu comentei, as aulas dele eram assim: ele chegava, colocava um poema na sala de aula, né? Tipo, a bomba de Hiroshima, coisa assim. E a gente tinha que desenvolver música, peça de teatro, né? Em cima de uma frase, em cima de uma poesia. E eu lembro que uma das provas dele, que eu falei, isso aí foi quando eu descobri que eu tinha que ser jornalista, né? A gente chegou lá, tinha estudado pra caramba a história, e o assunto era a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente chegou esperando uma prova básica, né? Verdadeiro ou falso, dissertativo e tal, e a prova era simplesmente: imagine que você é um repórter que está lá na Segunda e vai cobrir, foi enviado para cobrir a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tinha que inventar o nome do jornal, um nome fictício para a gente como repórter, ler, ele deu um material básico, né, para a gente pesquisar, que não era o livro didático, e a gente tinha que fingir que era um repórter, e na sala ali, no momento da prova, em 1, 2 horas, tinha que escrever o texto, né, da reportagem. E aí eu achei o máximo, né? Eu falei, gente, que negócio bom é esse? E ele falou, vocês podem entrevistar, e tinha outros professores de história, né? Vocês podem entrevistar outros professores, apurar. Eles falaram, vocês vão ser repórter, né, por um dia. E eu adorei aquilo, eu tinha meus 11 anos, né? Saí entrevistando os professores, os diretores e tal, e criei o nome do jornal, e tudo à mão, tá, gente? Naquela época não tinha... Mal tinha uma máquina de fotografia, era tudo à mão. E eu adorei tanto essa experiência, né, que eu vivi, eu falei, gente, tá aí, eu acho que eu vou ser jornalista. E pronto, né, acabei me tornando. Mas isso assim, com 11 anos, né? Numa época que não tinha tecnologia, numa época que a gente tinha que procurar na Barça, entendeu? Não tinha Google. Tinha que ir para a biblioteca, pesquisar livro. Olha o que você está falando, né? Não existia a palavra curadoria. Mas não professor de história, ele fez a curadoria. Sim, porque, olha, separou não era um livro, ele selecionou. Né? Isso, ele deu para os alunos os recursos, né? Eu tenho defendido muito, muito, quero defender isso, levantar essa bandeira, o tempo inteiro, de como a gente precisa trabalhar currículos por competência. Quem está aqui agora nessa live, que é da educação básica ou superior, a gente precisa entender que quando eu vou sentar para fazer um projeto de vida do aluno, porque ele apostou naquilo, ele apostou que ele vai fazer pedagogia, que vai para a sala de aula se transformar numa professora, num professor, ele apostou que vai ser um universitário. Então, nessa aposta, a gente tem que vir junto. E o que eu posso, neste mundo do século XXI, que é regido por competências, o que eu posso selecionar para que esse projeto de vida dele tenha valor? E aí eu vou para as competências, eu tenho um mundo de conteúdos, porque eu já sou mestre, sou doutor, eu já sei um monte de coisa que eu preciso falar. E aí eu vou traçando objetivos por períodos. Primeiro período, segundo, terceiro, oitavo. E dentro sempre dos níveis de aprendizagem. E aí você fala, Juliana, mas isso está muito voltado para a educação formal. Mas a educação corporativa, quem trabalha com gestão de pessoas, também trabalha com competências. Então, quais das competências que eu tenho que desenvolver neste líder, nesse gestor, nesse supervisor, nas pessoas de atendimento? Como é que eu vou
traçar essa linha de competências e aí, de novo, né, a gente pode fazer administração por objetivos. Eu escrevi um texto recentemente, a gente vai publicar, eu escrevi com a minha irmã, que ela é pedagoga e nunca entrou numa sala de aula, tá? Ela é pedagoga corporativa. E a gente fala sobre isso no texto. Como que a Já tem que gestão compartilhar. como que o processo de gestão de pessoas ele está todo mapeado dentro de competências hoje e dentro desses objetivos, né? Eu preciso ter objetivos para, de fato, ele conseguir desenvolver essas habilidades e que vão se tornar competências o tempo inteiro para diversos projetos de vida que ele tem. A Luana está colocando um ponto aí que é um ponto muito polêmico e bem discutido, que é a questão da flexibilidade, né? E realmente, a gente ainda tem um sistema educacional muito engessado, né? E tem até essa discussão, né? Como é que eu desenvolvo soft skills, ou como é que eu coloco, né, metodologias ativas quando você tem lá um currículo bem engessado, né? Algo ainda muito sem flexibilidade nenhuma. E aí, realmente, o professor tem que ter uma criatividade, um jogo de cintura ainda maior para conseguir fazer isso, tá? Mas apesar de ainda ser assim, eu percebo já alguns avanços, até porque esse é o caminho, né? Se não tiver toda essa abordagem, né, de colocar o aluno como centro, se deixar as tecnologias de lado, porque hoje a educação ela não é mais presencial, tá? A educação hoje ela é totalmente digital, né? Então, se você ignora isso, meu amigo, você não vai sobreviver, né? Você vai estar vivendo num mundo que não vai existir mais, que já não está mais existindo. Né? Então, a mudança, embora seja demorada, está vindo, as discussões estão vindo, tem modelos pedagógicos sendo implementados, currículos, inclusive, sendo alterados. Tá? Eu percebo mais que, às vezes, a resistência está mais nos agentes, né? Nos educadores e nos próprios, eu vou dizer até alunos também. As pessoas acabam criando um pouco de resistência, né? Porque é novo, porque, meu Deus do céu, como é que vai ser? E isso acaba atrasando, não vai impedir, vai atrasar, porque isso vai acontecer, tá? Essa mudança, essa implementação dessas abordagens, né? Usar a tecnologia, isso já está acontecendo, a gente não tem como fugir disso, tá? Não tem como. Tá? Então, é realmente ter um pouquinho de paciência e mudar um pouco a nossa forma de pensar e de encarar isso. Se a gente fizer a nossa parte, a gente acaba influenciando os outros, né, persuadindo os outros, e quando vê o processo já está implementado. Tem uma situação que a gente precisa deixar assim, muito clara, porque, por exemplo, a BNCC vai empurrar para uma mudança, tá? Sim. Assim como a gente viu a LDB lá atrás, que empurrou, e eu lembro que o português você decorava as classes de palavras. Ninguém falava em contexto, pretexto, ninguém falava disso. E depois as escolas foram empurradas para isso. Tem tudo no texto contextualizado o tempo inteiro. Então, a gente precisa firmar o pé nisso. Olha, é o projeto, é o protagonismo do aluno, é o aluno no centro, são os objetivos claros, a professora Elimar falou aqui, agora são os objetivos claros, são as escolas que elas não conseguem mais segurar esse aluno na aula tradicional. Então, por exemplo, os gestores mais antigos, eles vão ter que entrar, senão eles vão perder o aluno. Vai perder o aluno para aquela escola inovadora. Tá? Aquela escola que tem estratégias inovadoras e que tem professores ali dispostos a ousar, ela vai permanecer. E aí é uma grande, estou lendo aqui, é uma grande batalha, né, para os pais, porque o pai ainda, ele foi educado do livro página a página, página 1 a página 6, ele tem que fazer todo o exercício, tem que apresentar para o professor. Bem, só que aí ele está no mundo corporativo também, que algumas empresas, elas já têm feito o seguinte, olha, você entra aqui, mas toda a sua formação é online. Você tem que fazer essa e essa trilha. E aí ele quer uma promoção, e aí ele precisa fazer esse curso para desenvolver tais competências. Então, ele está sendo impactado no mundo do trabalho por esse novo modelo de aprendizagem. Ele é impactado
do mundo do trabalho, traz para casa, passa para o filho. Então, essa mudança de cultura que precisa acontecer com todo mundo, tá? Isso vai acabar acontecendo devido ao choque, entendeu? Uma hora, né? Uma hora vai ter esse choque aí. Essa batalha, ela existe, mas ela vai ser vencida e, na verdade, como as tecnologias, a gente está no mundo VUCA, né? Quando a gente perceber que superou essa batalha, vem outra, porque aí vem uma outra disrupção, né? Um outro momento disruptivo que vai fazer a gente mudar de cultura de novo, mudar de mindset de novo. Então, não dá mais para a gente achar que a gente está vivendo no mesmo mundo de 20 anos atrás, ponto final, entendeu? Não dá mais. A Pri está falando aqui, Pri, eu não te conheço, mas a gente vai se conhecer. A Priscila é cultura do blog também, igual você. Ah, que legal. Pri, olha o que acontece, colocar os pais no projeto, eu acho que é isso. Se a escola tem um projeto pedagógico, se a empresa também tem, eu estou falando empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de vidros, mas lá eu tenho um projeto pedagógico. Eu tenho uma empresa de cosméticos, lá eu tenho um projeto pedagógico. Para desenvolvimento de pessoas. Isso. Hoje a gente não vai mais estruturar o logaritmo, que eu nunca aprendi logaritmo. Disso. Qual é o desenvolvimento da pessoa? Por exemplo, eu tenho uma filha de uma grande amiga minha, que a menina ela é de humanas, digamos assim, se fosse antigamente. Por quê? Ela discute, com 8 anos, ela discute diversidade, ela discute inclusão, ela faz poemas, leva para a escola, ela tece os livros, ela pinta. Então, esse olhar dessa mãe e desse pai para essa aluna e dessa escola, a escola tem que dar esse lugar para ela, um lugar de fala. Hoje o sujeito, ele tem um lugar de fala, né? Porque ele produz conteúdo. Eu sou produtora de conteúdo, você é produtora de conteúdo, mas uma criança de 8 anos, ela produz um conteúdo. Está no digital ou está no presencial, ela está levando o conteúdo para a sala de aula e rompe com aquela estrutura. Estou falando de uma escola bem tradicional de Vitória, não vou citar o nome aqui por questões éticas, e ela leva essa produção dela, essa autonomia que ela já criou com 8 anos, para dentro da escola, e a professora tem que ceder, a coordenação tem que ceder, porque ela entendeu o que é diversidade, o que é inclusão. Né? Então, vida com propósito, educação com propósito, currículo com propósito, de desenvolvimento de competências amplas. Né? Eu vou ter que comentar essa observação da Mirella, porque assim, que sonho uma empresa ter um projeto pedagógico. Então, Mirella, na verdade, a educação corporativa, ela vem com essa proposta. E aí a área de T&D, né, que estava muito relacionada com o RH, ela precisa evoluir para isso. E quando a gente fala de educação corporativa, é justamente um projeto pedagógico que visa o desenvolvimento e o crescimento dos colaboradores e de forma contínua. Então, não é mais um treinamento pontual. Eu vou lá e vou fazer um treinamento técnico de produto, um treinamento técnico de integração. Não é mais isso. O processo de desenvolvimento ele não tem começo, meio e fim. O desenvolvimento está constante, né? Ele é contínuo. Então, é isso que as empresas, algumas, tá? Não vou dizer, algumas estão começando a perceber e já tem uma área de educação corporativa bem estruturada, desvinculada do RH, porque o RH não é o dono da escola, entendeu? E nessa área de educação corporativa, todos os gestores, todos os colaboradores, aí tem os multiplicadores de conhecimento, o Paulinho está aqui, né, que foi multiplicador de uma empresa que eu trabalhei aqui no Espírito Santo, está aí para provar isso, entendeu? As pessoas, elas são as detentoras do conhecimento, né? É a inteligência coletiva. Então, com um projeto pedagógico muito bem estruturado dentro de uma organização, e aí o Peter Senge já falava isso na quinta disciplina, né? As empresas que vão se manter no mercado são aquelas que vão conseguir desenvolver o aprendizado cada vez mais rápido dentro da sua organização, senão ela está fora, entendeu? Então, empresas que aprendem já compreenderam isso, e o que eu percebo, principalmente aqui no Espírito Santo, ainda é uma dificuldade de se implementar isso, porque ainda estão achando, ainda está muito, a mentalidade é muito ainda do T&D, ou seja, é muito ainda da educação tradicional que a gente vê em sala de aula também tradicional. Então, assim, a educação de forma geral, seja na acadêmica, seja na corporativa, ela já mudou, ela precisa ser reestruturada urgentemente, senão
as empresas vão falir, né? E as instituições de ensino vão fechar, porque, né, não vai... Vão perder aluno, já está perdendo aluno, né? A gente está observando isso em várias instituições de ensino. Não sei quantos minutos a gente tem, que eu não estou contando o tempo, eu começo a conversar, perco a Já hora, deu tá? 40 minutos, mas a gente já pode caminhar para os finalmente. Se alguém tiver mais pergunta, Eu vou vamos... deixar uma dica, então, para uma próxima live, tá? Falar sobre 4 grandes inteligências, né? E aí, só Uhum, para vocês terem um gostinho. A inteligência cognitiva, né? uhum, Inteligência emocional, porque todo mundo está falando de inteligência cognitiva e emocional. A inteligência volitiva, que é o uhum, desenvolver o desejo da pessoa pela aprendizagem. O desejo. Eu quero aprender isso, porque é um projeto, e é um projeto de vida, né? Um uhum. projeto da Propósito. biologia, da física, da matemática, da publicidade, da medicina, da engenharia, mas é um projeto real, da vida real, tá? Uhum, Essa inteligência volitiva precisa ser desenvolvida em sala de aula de qualquer segmento agora, e uhum. também inteligência de discernimento, de escolhas. Eu não posso mais olhar para a educação sem olhar para essas 4 inteligências. Tá? Eu acho que a gente pode falar outro dia, né? Se vocês Pode toparem, a falar gente que a volta. próxima quinta, a próxima quinta, 30, Juliana aqui de novo, a gente vai bater um papo sobre A gente inteligência, os pode 4 falar na tipos de próxima inteligência. quinta mesmo sobre essas inteligências, né? Como é que a gente trabalha, eu professora ou eu formadora lá dentro de treinamento e desenvolvimento das empresas, Uhum. eu preciso olhar as 4 inteligências e olhar também para a velha e valiosa taxonomia de Bloom, que são os níveis de aprendizagem. Eu vou Sim, sim. juntando esses processos para o sucesso do aluno. Acho que é Ó, a isso, Priscila né? está perguntando quando vai ser. Já vamos fechar aqui, ó. Próxima, já vamos fazer o post, já vou divulgar. Próxima quinta-feira, Isso. 19h30, os 4 tipos de inteligência. A inteligência coletiva é um assunto que eu amo. Pierre Levy é minha referência, né? Michel Altier, então tenho, né? A Kátia Vasconcelos, inclusive, foi minha orientadora na pós-graduação, onde eu falei sobre inteligência coletiva aplicada às organizações. Então a gente vai render, Vai. tá? Então, a gente pode Então, marcar para a gente, próxima quinta, próxima né? quinta, 19h30. Isso. Isso. Aí, olha só, só para deixar. Esse vídeo vai ficar disponível, tá? No IGTV. Tem o canal no Telegram, é a DEM Pauta. Quem tem Telegram, procura, a gente também vai disponibilizar lá. A Ju preparou um material lindo, com dicas, inclusive, sabe, de como implementar metodologias ativas. Eu vou disponibilizar no blog também, tá? E aí vocês podem acompanhar lá no blog e baixar. Vai ser um arquivo em PDF, tá? A gente vai fazer uma pequena introdução e vai ter um arquivo em PDF para vocês baixarem. E a gente está disponível nas nossas redes sociais, né? A Ju tem o canal dela, Conversa sobre Educação, chique. Isso. Eu decidi abrir um canal porque eu tenho assim essa paixão por educação, né? E aí os amigos começam a perguntar: fala sobre isso, fala sobre aquilo, vou marcar um horário e tudo. Então eu vou aquecer agora o Converso sobre Educação no Instagram, também o canal no YouTube, vocês vão poder Isso. acompanhar. E aí eu estou num plano, né? Eu com as amigas, que estão todo mundo comigo, vamos lá, vamos fazer junto isso. A gente vai estruturar cada vez mais esses canais para a gente discutir, debater e reforçar e fazer essa educação mudar, né? Que é disso que a gente gosta de. Exatamente. E eu e a Ju também, a gente está com planos, tá, de fazer um curso presencial aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, sobre, né, e na verdade é um curso mais oficina, né, mais mão na massa. A gente vai ensinar vocês a criarem as próprias abordagens, né, de metodologias ativas dos projetos que vocês têm, tá? Então a gente está estruturando isso já, são cenas do próximo capítulo, né, Ju? Provavelmente vai ser aí em abril, né, no máximo maio, tá bom? Então acompanhe a gente, estamos disponíveis nos nossos canais para conversar, para trocar ideia, para fazer benchmarking, enfim, tá? Nos contatem, que estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Na próxima terça-feira, na quinta-feira, a Ju está aqui falando sobre os 4 tipos de inteligência. Na terça, eu fechei com o Marcelo Gato. Marcelo Gato, ele fala muito sobre felicidade como a melhor das soft skills.
E dia 20 de março agora é o Dia Mundial da Felicidade, né? Então, eu chamei ele na terça-feira para a gente bater um papo aqui sobre a felicidade. Tem a disciplina da felicidade, a neurofelicidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e o quanto isso, a felicidade como soft skill para professor, felicidade como soft skill para alunos, né? A gente vai falar sobre isso terça-feira, aqui às 19h30. Eu já estou preparando também os posts para divulgar aí e conto aí com a colaboração de vocês e a presença de vocês aqui também. Tá bom? Terça no mesmo horário, 19h30. Terça, Marcelo Gato, felicidade como soft skills. E quinta, Juliana, voltamos de novo, tá? Falando sobre os 4 tipos de inteligência. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a presença de vocês. Ju, passo a palavra para você. Olha, eu quero agradecer muito, né, os amigos. Eu estou vendo muitos amigos aqui, algumas pessoas que eu não conheço, mas já vão se tornar meus amigos. Toda trabalhada na conversa, toda trabalhada no bate-papo o tempo inteiro. Então, eu quero agradecer mesmo. Eu quero segurar a mão de todo mundo para que a gente possa, de fato, falar, divulgar, expressar, ter rodas de conversas também presenciais. Esse projeto de abril, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo estar junto, vocês chamarem outros amigos, e aí discutir. Não é merchan, mas é também, né, que a gente faz o nosso merchan, mas mais do que isso, é poder trazer pessoas para pensar e agir em educação, tá? Educação formal e educação corporativa. Eu quero agradecer a Sandra, que tem sido assim uma parceira, uma colega de trabalho, a gente tem discutido muitas coisas, e contar com vocês semana que vem. Tá? É isso aí, gente. Boa noite e até quinta-feira. Tchauzinho, pessoal. Ju, I love you. Entendeu? Tamo juntas. E a gente vai se falando, material, pessoal. Né, Sandra? A gente vai disponibilizar o material agora. Sim. Nas nossas redes. Vai editar amanhã mesmo, a gente já, no máximo até amanhã, tá no canal do Telegram, tá no blog, e a gente divulga também nas redes sociais de onde vocês podem buscar esse material, tá bom? Isso. Boa noite, até terça agora. Tchau. Tchau.